Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Hoje é a palestra de encerramento do nosso seminário. Quem vai falar é o Mauro, vai falar com a gente sobre microfundamentos probabilísticos de modelos de dinâmica epidemiológica. Um assunto um pouco, pouco falado ultimamente. Beleza, Mauro, muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Sim, tá bom, tá bom. Tá, dá para ouvir direito, né? Eu não tenho que gritar, não, né? Tá bom Não, assim? tá ótimo. Tá. Beleza, então. Então, Ótimo. eu acho que é melhor eu já compartilhar minha tela, pode ser? E aí já vou começar a falar algumas coisas. Vamos ver se dá tudo certo aqui. Aqui, vocês estão vendo a minha Chegou aqui. tela? Uhum. Beleza. Tá. Então, o título é isso aí, ó, Microfundamentos probabilísticos de modelos de dinâmica epidemiológica. Esse nome, microfundamentos, tem um pouco a ver com ciências sociais, você sair dos indivíduos, hipóteses sobre os indivíduos, e aí você obter resultados sobre a população. Então, é um pouco isso que eu vou tentar fazer. E aí a gente vai colocar algumas hipóteses probabilísticas, e aí a gente vai tentar deduzir algumas equações diferenciais famosas, certo? Que tem a ver com esse modelo do CIF. Mas antes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer. Esse é o roteiro, tá? A gente vai gastar a maior parte do tempo aqui no final, beleza? Mas eu vou introduzir o que é o modelo CIF, para quem nunca viu, vou falar rapidamente da dinâmica associada. Vou passar mais rápido ainda pelo modelo CCA. Eu vou dar, eu e o Manuel, o Manuel não está aqui, ele não pôde estar aqui, mas eu e o Manuel demos um mini curso na semana universitária sobre esse assunto. Não tinha essa parte que eu vou dar hoje, mas me pediram para dar um mini curso novamente no verão da matemática. E aí eu vou incorporar a palestra de hoje como se fosse uma das aulas, certo? E aí, assim, essas duas partes, elas são explicadas de uma maneira bem detalhada nesse minicurso. Então, quem quiser fazer o minicurso, quem tiver algum interesse, é só ir lá na página da matemática da UNB e dar uma olhada nos minicursos do verão, certo? Pessoal, o que eu vou fazer hoje é bem simples, certo? A maior dificuldade é a notação, porque vão aparecer alguns objetos, todos muito concretos, mas aí você tem que transformar em notação matemática. E aí eu vou fazer tudo muito devagar para a gente poder prestar atenção na notação e não ficar muito perdido. Se vocês, em algum momento, precisarem de alguma explicação para relembrar alguma parte da notação, por favor, me interrompam, tá? Eu até fiz de uma forma que eu vou voltar algumas vezes para algumas notações ou para algumas coisas relacionadas a hipóteses, mas eu acho que é melhor o público me interromper e falar, olha, não estou me lembrando mais o que é isso. Enfim, eu acho que o maior desafio vai ser a parte da notação. Em geral, o que eu vou apresentar aqui é do nível de graduação e obviamente, quem está um pouco mais acostumado com probabilidade vai se sentir mais à vontade, mas não vou usar nada muito sofisticado, não. Se alguém quiser que eu explique alguma parte, a gente tem bastante tempo, certo? Eu vou fazer bem devagar, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar passando por esses primeiros dois tópicos aqui com uma certa velocidade. Aqui, no terceiro tópico, é que a gente vai introduzir algumas notações.
e aí eu vou gastar mais tempo, certo? Porque eu acho que é importante. Ok. Então, o que é o modelo CIR? Para quem não conhece o modelo CIR, é um modelo que é descrito por equações diferenciais da dinâmica populacional epidemiológica. Ou seja, você está querendo descrever como é que uma doença infecciosa evolui numa população. E aí, a ideia é dividir a população em 3 compartimentos. Por isso que eles são chamados de modelos compartimentais. No caso do modelo clássico, chamado modelo CIR, existem 3 compartimentos. São o compartimento S, o compartimento I e o compartimento R. Né? O primeiro compartimento é o compartimento das pessoas que são suscetíveis. Esse S é de suscetíveis. São as pessoas que nunca pegaram a doença, então elas não estão imunes à doença, elas podem contrair a doença. Geralmente, uma doença vem da natureza e no primeiro momento, todo mundo é suscetível, todo mundo está, a princípio, exposto ao risco de pegar a doença, certo? Então, no início, 100% das pessoas estão aqui nesse compartimento. À medida que há o primeiro contágio e vão acontecendo contágios sucessivos, as pessoas vão se transformando, parte da população vai se transformar em infectados, é o segundo compartimento. Então, as pessoas que contraíram a doença. No modelo C, a pessoa automaticamente, quando ela fica infectada, ela já passa a transmitir a doença. Existem modelos, como o que eu vou mostrar em seguida, que são um pouco mais sofisticados, e aí você tem que criar novos compartimentos para tornar mais realista o modelo, certo? E o último compartimento é o compartimento dos recuperados. Aqui eu vou, inclusive, supor que não tem nem nascimento, nem morte, a população está constante. Funciona bem esse tipo de modelo para doenças em que a taxa de mortalidade não é muito grande, como a COVID, num curto espaço de tempo, certo? Então, você aqui a gente está abstraindo aqui demografia, não tem nem crescimento nem decrescimento da população. E uma vez que a pessoa ela se recupera, ela não é mais suscetível a ser reinfectada. Não existe, no modelo C, não existe reinfecção. É claro que você pode criar outros modelos um pouco diferentes em que há reinfecção, etc. Tá? Mas esse modelo aqui ele é bastante razoável como uma primeira aproximação para entender o que aconteceu e o que está acontecendo com a atual pandemia, certo? Bom, essas letras S, I e R também vão denotar o percentual da população total que está em cada um dos compartimentos. Então, o S vai variar de 0 a 100%, né, de 0 a 1. O I também varia de 0 a 1 e o R varia também de 0 a 1. De modo que a soma dos três sempre é igual a 1. Então, na verdade, o R ele é o que sobra quando eu tiro o S e o I, certo? Então, o importante é a dinâmica relacionada entre o S, os suscetíveis e os infectados, certo? E aí a dinâmica é descrita por essas duas equações diferenciais aqui em cima, e a tentativa hoje é de explicar como é que eu coloco hipóteses sobre os indivíduos, sobre como é que a doença funciona, para eu obter essas equações diferenciais. Certo? Como é que eu parto de hipóteses no nível dos indivíduos para obter equações que descrevem a dinâmica na população. Okay? Bom, a taxa de variação dos suscetíveis, os suscetíveis vão estar sempre diminuindo, né? Ela vai ser proporcional ao produto do número de suscetíveis vezes
da proporção dos suscetíveis vezes a proporção dos infectados. Isso aqui é uma espécie de probabilidade, tem a ver com a probabilidade de contato entre um infectado e um suscetível. Tá? Por outro lado, a taxa de variação dos infectados tem a ver com os suscetíveis que se tornaram infectados, então aumenta exatamente com esse mesmo valor aqui em módulo, tá? Muda só o sinal. Por outro lado, as pessoas elas se recuperam. E aí existe uma espécie, nesse modelo a gente vai ver que existe uma espécie de decaimento exponencial dos infectados. Os infectados eles vão se recuperar numa espécie de decaimento exponencial, muito parecido com o decaimento radioativo, por exemplo. Todo mundo sabe que sofre um decaimento exponencial. Então, eu quero explicar para vocês como é que surge essas equações diferenciais e que constantes são essas. Vai ficar claro na palestra de hoje. Quem é o beta, quem é o gama. O gama, ele está, inclusive, relacionado, eu vou falar rapidamente sobre isso ao final, o gama está relacionado com o tempo médio que uma pessoa permanece infectada. Então, existe tem gente que recupera mais rápido, tem gente que recupera mais devagar, e o gama está relacionado com o tempo médio em que a pessoa fica infectada. Tá? Então, esse é o modelo clássico, é o nosso foco hoje, tá certo? E eu vou falar rapidamente da dinâmica. Então, é uma dinâmica bidimensional. Eu tenho duas dimensões aqui, que é o S e o I. Então, eu posso representar no plano. E a representação no plano, eu coloquei aqui na horizontal o S. Então, o S varia de 0 até 1. O I também varia de 0 até 1. E aí, como as minhas equações diferenciais são muito simples, eu consigo descobrir quais são as trajetórias ao longo do qual a minha dinâmica evolui. Então, se nada acontecer, eu vou começar com 100% de suscetíveis, vai ter algum fenômeno da natureza que vai trazer a doença para os humanos, e aí vai começar a ter o processo de contaminação comunitária, e uns infectados vão começar a transmitir para os suscetíveis, e aí você vai seguir numa trajetória como essa aqui, partindo do 1, vai ter um máximo, e depois você atinge o que é chamado de imunidade de rebanho. Nesse caso aqui, o que você faz? Você faz o seguinte, você pega a equação de baixo, divide pela equação de cima, e aí é fácil ver que vai dar isso aqui. Vai ter um cancelamento aqui. E isso aqui na verdade, a derivada do número de infectados em relação ao número de suscetíveis. Tá? Aí você integra e você percebe que tem uma solução explícita para esse formato. Dinamicamente, o que acontece é que você parte aqui da direita e caminha indo para a esquerda, certo? Da onde você partir, você segue uma dessas trajetórias, se nada acontecer. E aí você pode falar um pouco sobre teoria de controle, os efeitos de distanciamento sobre o beta, esse tipo de coisa a gente fez e vai fazer novamente no mini curso que eu vou apresentar. Primeira vez eu apresentei com o Manuel, do PET, e agora eu vou apresentar sozinho lá no verão da matemática. Vão ser 4 aulas. E uma das aulas eu vou explorar bastante a dinâmica do modelo CIR, certo? E também do CCA. Bom, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aqui, mas basicamente, esse S estrela é porque essas trajetórias, na verdade, elas dependem, nesse caso aqui, de uma constante arbitrária de integração, então elas são translações do mesmo gráfico, então elas têm o mesmo ponto de máximo. Esse ponto de máximo aqui é chamado de S estrela, nesse caso aqui é fácil calcular, é gama sobre beta, ele é o limiar da imunidade de rebanho. Se eu começar com qualquer valor aqui à direita do S estrela, vai ter evolução.
Então, se eu partir aqui de um S0, mas se eu começar aqui à direita, é como se fosse uma espécie de ponto de equilíbrio aqui, estável, certo? Todos esses pontos aqui dá para mostrar que são pontos de equilíbrio, ou seja, se não tiver ninguém infectado, a infecção, o contágio comunitário ele não aparece, ele só aparece quando tem um primeiro humano tem o contágio. E o contágio da natureza para o primeiro ser humano não é descrito por esse modelo, certo? Ele é algo exógeno. Okay? Bom, então, rapidamente falei sobre o modelo CIR e a dinâmica do modelo CIR, certo? Agora eu vou falar rapidamente sobre o modelo CCA. O modelo CCA é um modelo que eu e o Manuel introduzimos, inclusive a gente escreveu um artigo que foi aceito numa revista lá da Unicamp, sobre esse modelo. E esse modelo, eu vou falar muito pouco sobre ele, só para dizer que ele tem o mesmo... Ele é muito mais complicado do que o anterior, porque ele tem mais compartimentos, certo? Tendo mais compartimentos, existem mais interação entre eles, e o número de equações diferenciais aumenta. Tá? O que acontece de diferente entre o CIR e o CCA? Eu acrescento 3 compartimentos aqui, que é a letra E, a letra C e a letra A. E aí vira CCA, certo? Quais são esses novos compartimentos? O primeiro compartimento aqui, o compartimento E, é um compartimento onde a pessoa ela é infectada, mas ela ainda não consegue infectar ninguém. Uma espécie de período de incubação, chamado de exposto. Tá? Os nomes aqui são nomes em inglês, exposed. O outro compartimento é o compartimento dos pré-sintomáticos. Em inglês, eles às vezes chamam de carrier. Então, a pessoa que ela já está contaminando, mas ela ainda não adquiriu sintomas. Ela vai adquirir sintomas depois. Aqui ela é infectada e tem sintomas e contamina, mas aqui já tem contaminação. E existe um terceiro compartimento, que é o dos assintomáticos, pessoas que contaminam a uma taxa de contaminação menor, mas nunca vão desenvolver sintoma. E esse é o grande diferencial entre a Covid-19 e outras doenças. Só que, obviamente, eu não vou explorar isso aqui agora, mas o que eu quero dizer é que aparecem equações similares com as equações do CIR. Então, nota aqui, a taxa de variação dos suscetíveis continua sendo negativo. Então, eu começo com 100% e vou diminuindo. Só que aqui vai aparecer não só o produto S vezes I, mas aparece também produto S vezes C e S vezes A. Porque tanto o C, o I e o A, eles todos podem contaminar um suscetível. Tanto o C, como o I, como o A são infectantes, certo? Então, vai aparecer esse tipo de coisa. E também podem notar que existe um decaimento a partir do existe um decaimento em cada um dos compartimentos, uma espécie de decaimento exponencial, certo? Então, obviamente, nessa palestra eu vou focar no CIR, que é muito mais simples, só quis mostrar para vocês que o que eu vou falar para o CIR vale também, com algumas adaptações, vai valer para outros tipos de modelos epidemiológicos um pouco mais sofisticados. E aí eu vou também passar rapidamente pela dinâmica do modelo CCA, e eu vou falar muito pouco, só vou dizer o seguinte, é muito mais difícil de analisar a situação aqui, porque eu tenho um sistema de 5 equações diferenciais não lineares, ao invés de ter só 2 em que eu consigo obter as trajetórias por integração. Certo? Aqui não é possível fazer isso, e a análise é um pouco mais complicada. Só que ainda assim a gente consegue, depois de usar várias ferramentas, a gente consegue mostrar que a situação é parecida com a do CIR. É óbvio que tem diferenças, eu estou agora no espaço de dimensão 5, mas eu novamente posso destacar a reta, o eixo dos suscetíveis, aqui só tem suscetíveis nessa reta, e aqui eu tenho
pontos de equilíbrio. Os pontos de equilíbrio são exatamente os pontos que estão em cima dessa reta. E aí é possível mostrar que existe um limiar da imunidade de rebanho, de tal forma que, genericamente, ou seja, para quase todas as trajetórias, se você começar à direita do S estrela, você vai evoluir para a esquerda do S estrela. Certo? É um comportamento parecido com o do CIR. O S estrela é o limiar da imunidade de rebanho. Só que ele, obviamente, tem uma expressão mais complicada, porque agora eu não tenho só o vermelho dos sintomáticos, mas eu tenho os pré-sintomáticos e também os assintomáticos. E a grande diferença da COVID para os coronavírus anteriores tem a ver com provavelmente tem a ver com os assintomáticos. Né? Bom, mas isso é uma história, como eu falei, para o minicurso. Beleza, agora realmente nós vamos entrar no assunto propriamente dito dessa palestra. Então, o que eu quero fazer? Eu quero apresentar as 7 hipóteses probabilísticas e, a partir delas, deduzir as equações diferenciais do modelo CIR, certo? Só relembrando, o modelo CIR tem essas 2 equações diferenciais aqui em cima. Eu quero obter essas 2 equações diferenciais a partir de hipóteses nos indivíduos, certo? Isso aqui são equações diferenciais sobre a população. Eu quero obtê-las a partir de hipóteses sobre os indivíduos. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é introduzir notações iniciais. Eu até cheguei a tentar fazer um modelo com tempo contínuo, mas aí eu vi que era problemático por uma série de motivos. Inclusive, conversei um pouco com a Ari, com outras pessoas, e aí eu resolvi fazer um pouco diferente. Eu vou obter as equações diferenciais como um limite do modelo de tempo discreto. Eu vou partir de um modelo de tempo discreto. O meu menor intervalo eu vou chamar de delta. Então, delta vai ser 1 sobre n, e depois eu vou fazer o delta ir para zero, ou seja, eu vou fazer o n ir para infinito, certo? O delta vai para zero. Mas o modelo probabilístico é um modelo de tempo discreto. Então, esse delta é o menor intervalo que eu vou considerar no meu modelo probabilístico. Certo? Então, por exemplo, pode ser o delta pode ser um dia, o delta pode ser 1 hora, o delta pode ser 1 minuto, o delta pode ser 1 segundo, enfim. Depois eu vou fazer esse delta ir para zero, e aí eu vou obter as equações diferenciais com um limite do modelo de tempo discreto quando o delta vai para zero. Okay? E, portanto, nesse modelo de tempo discreto, os tempos vão ser dessa forma aqui, vão ser múltiplos do delta, múltiplos inteiros do delta. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa importante a observar. Eu vou partir de um modelo de tempo discreto e vou tomar o limite e obter as equações diferenciais que são em tempo contínuo. Tudo bem? Beleza? Bom, se não tiver nenhuma pergunta... Tem perguntas aí, pessoal? Perguntas aí, Lucas? Tá ok aqui. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Bom, então aqui, ó, como eu vou introduzir hipóteses probabilísticas, eu tenho que enunciar os eventos, certo? Para falar das probabilidades desses eventos. Okay? Então, antes de eu falar das hipóteses probabilísticas, eu tenho que dizer quais são os eventos que eu vou colocar hipóteses sobre eles. Aqui é que a gente tem que se acostumar um pouquinho com a notação. Tá? Então, vamos tentar se acostumar um pouquinho com a notação, porque ela vai ser usada em seguida. Então, eu vou chamar de Z de T o evento de um indivíduo estar infectado num instante T, certo? Então, Z de T é estar infectado no tempo T. Aí, nota que eu tenho uma notação aqui que é meio parecida. Eu tenho 3 notações aqui em que aparece um subscrito T e um superescrito S. O que significa isso? Significa o subscrito que está aqui embaixo, gente, o T, é o início do meu intervalo. Então, meu intervalo vai iniciar no tempo T, quando o T estiver aqui embaixo. E S é o tamanho do meu intervalo. Então, vai ser um intervalo de S até T mais S. Tudo bem? Então, sempre que aparecer um subscrito e um superescrito, é o intervalo que começa no de baixo, tá certo?
e que tem tamanho igual ao do de cima. Tudo bem? Beleza? Bom, se ficou claro essa notação aqui do subscrito do superescrito, então, embaixo é onde eu começo, em cima é o tanto de tempo que dura o meu intervalo. O primeiro, que eu chamei de X, é o seguinte, qual é o evento? Para um suscetível, não valer Z de T, mais valer Z de T mais S. Isso aqui é uma maneira complicada de dizer o seguinte, para um suscetível, ele ser infectado entre T e T mais S. Certo? Ele ser infectado no intervalo de T até T mais S. Ele não estava infectado no início, mas ele vai estar infectado ao final. Certo? Tudo bem? Então, eu escrevi dessa maneira mais complicada. Aqui embaixo eu escrevi de uma maneira um pouco mais simples. Tá? O que tem embaixo? Embaixo é uma pessoa qualquer ter contato com algum infectado entre T e T mais S. Tá? E o último aqui, B de TS, é ter um contato com alguma pessoa, não precisa ser necessariamente infectada, mas ter um contato com alguma pessoa entre T e T mais S. Beleza? Então, esses são os nossos 4 eventos básicos. O primeiro evento básico é estar infectado no tempo T. O segundo evento básico é um suscetível se contaminar, ser infectado entre T e T mais S. O terceiro é um indivíduo ter contato com algum infectado entre T e T mais S. E o quarto é um indivíduo ter contato com alguma pessoa entre T e T mais S. Uma pessoa que não necessariamente precisa estar infectada. Tudo bem em relação a essa notação? Eu posso voltar outras vezes a essa notação, mas ela vai aparecer sucessivamente. Eu vou usar português para explicar quando for necessário. Tudo bem? Beleza até aqui? Beleza aqui. Tudo bem? Então, beleza. Então, agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou introduzir as 7 hipóteses. Na verdade, vocês vão ver que tem outras hipóteses. Tem pelo menos mais uma, só que 7 é um número mais bonitinho, então eu acabei deixando 7. Beleza? Então, essas aqui são as 7 hipóteses, tá certo? H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. A H1 e H2, elas vão ser usadas só no final, tá? Eu vou voltar para essas hipóteses algumas vezes. H3 e H4 tem a ver com o B. Então, vamos relembrar aqui quem que é o B. O B é ter contato com alguma pessoa entre T e T mais S. Então, aqui são hipóteses sobre como é que é essa coisa de entrar em contato com pessoas, tá certo? Num determinado intervalo. E os últimos 3 têm a ver com estar infectado em um determinado instante. São hipóteses sobre Z de T é estar infectado num determinado instante. Tudo bem? Beleza? Beleza. Eu vou explicar cada uma delas agora, mas depois eu vou voltar em cada uma delas posteriormente. Mas vamos olhar com calma as 2 primeiras. As 2 primeiras, como eu falei, elas vão ser usadas ao final. Bom, a primeira diz o seguinte, ela está dizendo alguma coisa sobre uma probabilidade, esse P aqui é de probabilidade, de um evento, dado um outro evento, é probabilidade condicional. Então, qual é a probabilidade? E aqui eu estou fazendo um limite quando delta tende para 0, ou seja, quando o meu intervalo, o tamanho dele está indo para 0. Tudo bem? Então, note, aqui eu tenho, nos 2 casos, o meu intervalo está começando em T e ele tem tamanho delta. E aí eu estou fazendo o tamanho do intervalo delta ir para 0. Bem? Beleza. Então, o que está dizendo a primeira? A primeira está dizendo o seguinte, qual é a probabilidade de um suscetível ser infectado nesse intervalo, de um suscetível ser infectado entre T e T mais delta, dado que ele entrou em contato com
dado que ele entrou em contato com uma pessoa infectada. Dado que ele entrou em contato com uma pessoa infectada nesse mesmo intervalo. Bem, eu estou dizendo que existe esse limite, ele é igual a P, esse P azul aqui, tá certo? E independe do T que eu comecei, tá certo? Para qualquer instante de tempo T, vai ser sempre o mesmo valor P. O que significa isso em termos da doença? Significa, isso tem a ver com a própria estrutura, o quão infecciosa é a doença, quanto você... Só um instante, gente, eu vou ter que fechar a janela aqui, porque tem umas pessoas gritando aqui rapidinho. Perdão, pessoal. Tudo de volta. Tá, então, só retomando. Esse P, pessoal, tem a ver com características biológicas do quão infecciosa é a doença e tem a ver com os cuidados que as pessoas estão tomando. Cuidados em termos de uso de máscara, cuidados, enfim, relacionados a diminuir ou aumentar a infecciosidade da doença. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira hipótese. A segunda hipótese é a seguinte: qual é a probabilidade de você entrar em contato com uma pessoa infecciosa, dado que você entrou em contato com alguma pessoa? Bom, quando o delta tende para zero, o intervalo entre t e t mais delta vai se transformar no instante t, tá certo? Todo mundo concorda? Quando eu faço o S para zero, esse intervalo aqui de T a T mais S está indo para o ponto T. Então, da mesma forma, nesses dois casos aqui, quando eu faço delta para zero, eu estou indo para um instante de tempo T. Qual é a probabilidade de você encontrar ter contato com uma pessoa infecciosa, dado que você encontrou alguém? É só saber qual é a proporção dos infecciosos naquele instante de tempo. A proporção dos infecciosos no instante de tempo T é o I de T. Tudo bem? Tá? Isso aqui é a função que diz para cada instante de tempo T quantos infecciosos tem. Tudo bem? Beleza. Então, essa aqui são as nossas duas hipóteses que têm a ver com delta tender para zero. As outras hipóteses, elas não têm a ver com o limite delta tender para zero. Elas são hipóteses de tempo discreto, propriamente ditos. Ok? Bom, o que diz o H3 e o H4? O H3 diz o seguinte: esse aqui é o intervalo entre T e T mais S. Esse aqui é o intervalo entre T mais S e T mais S mais R. É o intervalo seguinte. Eu estou dizendo que encontrar uma pessoa no intervalo e encontrar uma pessoa no intervalo seguinte são eventos independentes. São eventos independentes. Por isso aparece o produto. Encontrar uma pessoa no primeiro intervalo de tempo e encontrar a pessoa no segundo intervalo de tempo é igual ao produto das probabilidades. Eu estou dizendo que esses eventos são eventos independentes. Tudo bem? Então, essa é outra hipótese. Qual a quarta hipótese? A quarta hipótese é dizer o seguinte: a probabilidade de encontrar uma pessoa não depende do intervalo, depende só do tamanho do intervalo. Não depende se começou em T ou se começou em U, depende do tamanho do intervalo S. Se o tamanho for o mesmo, a probabilidade de encontrar uma pessoa é a mesma. Tudo bem? Então, são essas as probabilidades, as hipóteses probabilísticas sobre encontrar pessoas. Beleza. Agora, quais são as hipóteses probabilísticas sobre estar infectado? Bom, H5 diz o seguinte: se você está infectado no tempo T e está infectado no tempo V, você vai estar infectado em todo o tempo entre os dois.
Se você está infectado em T e está infectado em V, então você vai ter que estar infectado aqui, no meio. Significa que você não pode estar infectado, depois recuperar e voltar a se reinfectar. Não existe reinfecção. Então, H5 é só dizer que não existe reinfecção. Tá? Beleza. O que diz H6 e H7? H6 diz o seguinte, a doença, ela não tem memória. O que diz é o seguinte, se você estiver, se eu sei que você está infectado em U e em T, a probabilidade de você estar infectado num tempo posterior depende só do tempo mais recente. Então, se U é mais recente do que T, U é que vai fazer a diferença. T não faz diferença nenhuma. A probabilidade de você estar infectado em V, dado que eu sei que você está infectado em U, é a mesma probabilidade de você estar infectado em V, dado que eu sei que você está infectado em U e num tempo anterior a U. Esse tempo anterior a U aqui, ó, tá vendo? T é anterior a U. Ele é irrelevante. Tá? Ele é irrelevante, ou seja, se eu sei que você estava infectado no tempo 1, não importa se você estava ou não estava infectado antes. Eu não guardo memória. A memória mais recente é o que importa para eu calcular as probabilidades. Então, a doença funcionaria dessa forma. O que não é muito verdadeiro, mas a gente vai ver que é o que está por trás do modelo CIF. Essa é uma hipótese bastante forte que está por trás do modelo CIF. E a outra hipótese é que existe uma estacionariedade. A probabilidade de estar infectado no instante V, dado que estava infectado no instante U, depende só da diferença, da distância entre V e U. Tá? Então, se eu somar T dos dois lados aqui, a distância entre V mais T e U mais T é a mesma de V e U, então a probabilidade é a mesma. Não, se eu fizer uma translação temporal, não vai mudar a minha probabilidade condicional. Certo? E isso também é uma hipótese razoavelmente forte. Beleza? Então, vamos agora fazer o seguinte. Eu vou tentar deduzir aquelas duas equações diferenciais a partir dessas hipóteses probabilísticas. Notem que são hipóteses que eu estou supondo para cada indivíduo. São hipóteses que têm a ver com a estrutura biológica e o tipo de comportamento dos indivíduos, o tipo de comportamento médio dos indivíduos. Aqui é uma hipótese populacional, mas as outras hipóteses todas aqui são hipóteses que têm a ver com nos indivíduos, principalmente essas últimas três aqui, que têm a ver com a maneira como a probabilidade de se recuperar na doença, certo? Probabilidade de você permanecer doente ou deixar de estar doente, uma vez que você estava doente. Então, isso aqui tem a ver com hipóteses também sobre os indivíduos. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou precisar de dois resultados iniciais. O primeiro resultado é esse aqui. Eu vou mostrar aqui a probabilidade de encontrar alguém no intervalo de T a T mais delta é 1 menos E elevado a menos C delta. Onde o C que vai aparecer aqui é algo que não depende do delta, é menos o logaritmo de 1 menos a probabilidade de você encontrar alguém no intervalo de 0 até 1. Tá? Obviamente, se o meu delta é igual a 0, num instante de tempo, se o meu delta fosse igual a 0, a probabilidade seria 0. E se o delta vai para o infinito, eu vou tendendo para a probabilidade 1. Significa que em algum momento eu vou encontrar alguém, certo? Se o tempo for para o infinito. Por que isso é verdade? Vou dar aqui a demonstração. Então, a demonstração é basicamente o seguinte. Eu vou olhar, ao invés de olhar para o evento, eu vou olhar para o complementar do evento. Esse tio aqui é o complementar do evento. Então, a probabilidade de encontrar alguém no intervalo de 0 até 1,
de não encontrar, desculpa, de não encontrar alguém no intervalo de 0 até 1 é igual à probabilidade de não encontrar alguém no intervalo de 0 até n vezes delta, porque n vezes delta é 1. Tá? Lembra que o delta era 1 sobre n. Bom, mas agora eu vou usar lógica, quer dizer, você encontrar alguém no intervalo de 0 até 1 é a mesma coisa que você não encontrar alguém de 0 até delta, não encontrar alguém de delta até 2 delta, de 2 delta até 3 delta e assim por diante, certo? Bem, então isso aqui é só lógica mesmo. E agora eu vou usar H3. O que diz H3? H3 dizia que esses eventos eram independentes. Se eu pego intervalos suscetíveis, os eventos são independentes de encontrar uma pessoa. O complementar de eventos independentes também são independentes. Então, a probabilidade da interseção vai virar o produto das probabilidades. E aí, finalmente, a probabilidade... agora eu vou usar H4. H4 diz o seguinte, não depende... a probabilidade de encontrar alguém depende só do tamanho do intervalo, não aonde eu comecei, certo? Então, eu posso trocar cada um desses inícios aqui por t, desde que eu mantenha o tamanho dos intervalos. As probabilidades vão ser as mesmas. E aí eu chego nessa igualdade final. A probabilidade de não encontrar alguém de 0 até 1 é a probabilidade de não encontrar alguém de t até delta elevado a n. Mas aí, se eu passar esse n para lá, vai aparecer o quê? 1 sobre n do lado de cá. 1 sobre n é exatamente delta. E aí, daqui sai fácil essa equação, porque a probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade, e eu obtenho isso aqui, é só depois fazer uma continha. Tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro resultado importante, esse resultado aqui. Tá? Bom, qual o nosso segundo resultado importante? Agora, eu vou usar... Então, eu usei H3, H4, agora eu vou usar H5, H6, H7. Okay? Agora, é uma probabilidade sobre infecção, estar infectado, dado que eu já sei que eu estava infectado num tempo anterior, certo? Eu vou mostrar para vocês que com aquelas hipóteses, a probabilidade de estar infectado em T mais delta, dado que eu sabia que estava infectado em T, é elevado a menos gama vezes delta, ou seja, só depende do delta, certo? Como tinha que ser mesmo. Onde esse gama é simplesmente menos o logaritmo da probabilidade de estar infectado no tempo 1, dado que eu sabia que você estava infectado no tempo 0. Isso aqui não depende do delta. Então, assim como essa constante C aqui não depende do delta, certo? Essa constante gama aqui também não vai depender do delta. Isso vai ser importante na hora que eu vou tomar o limite quando o delta for para 0. Certo? Bom, e como é que eu demonstro isso? A demonstração é um pouco parecida com a anterior. A demonstração é a seguinte. Então, olha só. Vamos olhar o que acontece se eu começar com tempo t igual a 0, tá certo? Então, qual é a probabilidade de estar infectado em 1 mais v, dado que eu sei que estava infectado em 0? Bom, vai ser a probabilidade... isso aqui é probabilidade condicional. Aqui eu estou usando a definição de probabilidade condicional. O que é a definição de probabilidade condicional? A probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do segundo fator. Tá? Então, aqui eu só estou usando a definição de probabilidade condicional. Mas aí eu vou fazer um truquezinho aqui. Eu vou multiplicar e dividir por essa probabilidade de interseção. Eu vou multiplicar e dividir pela probabilidade de estar infectado em 1 e em 0. Beleza? Essa segunda fração aqui eu vou manter. E aqui, na primeira, eu vou usar H5. O que diz H5? H5 dizia que não existe possibilidade de reinfecção. Se eu estou infectado em T e estou infectado em V, eu estou infectado em todos os tempos entre T e V. Beleza? Eu vou usar isso aqui agora.
Se eu estou infectado em 0 e eu estou infectado em U mais V, eu sei que eu estou infectado em U, porque U está entre 0 e U mais V. Então, tanto faz eu colocar ou não colocar, esse cara aqui já é consequência desses dois. Certo? Então, sai exatamente da não reinfecção. Beleza, mas agora pode olhar que apareceu aqui à esquerda uma probabilidade condicional, a probabilidade de Z de U dado Z0, ou seja, a probabilidade de estar infectado em U dado que eu sabia que eu estava infectado em 0. E aqui a probabilidade de estar infectado em U mais V, dado que eu sei que estava infectado em U e em 0. Só que U é mais recente do que 0. 1 é um tempo positivo mais recente que 0. Então, 0 é irrelevante, eu posso jogar esse 0 fora. Aí eu uso H6. Certo? H6 diz que eu posso jogar fora tempos que são anteriores a um tempo que eu já sei que eu estou infectado, que eu estou dando como condicional. Certo? Então, eu posso jogar fora aqui o Z0. Depois que eu jogar fora aqui o Z0, eu posso subtrair o dos dois lados aqui, e aí eu vou obter essa outra probabilidade condicional. Por quê? Porque eu posso usar H7. H7 diz que eu posso subtrair o mesmo valor dos dois lados. Então, para sair daqui e vir para aqui, para a última linha, certo? Da penúltima para a última linha, o que eu estou fazendo? Jogando fora o Z0 e subtraindo o dos dois lados aqui e obtendo esse cara aqui. Então, eu obtenho alguma coisa que é um pouco parecido com exponencial. A soma vira produto. A probabilidade da soma vira o produto das probabilidades. E aí, pronto. Aí eu vou obter um tipo de comportamento exponencial que eu quero. Por quê? A probabilidade de estar infectado em 1 e 0 é a mesma, é a probabilidade de estar infectado em N delta 0, porque N delta é 1. Certo? E aqui eu posso usar isso repetidas vezes. N delta é delta mais delta mais delta mais delta N vezes. Então, vai aparecer o quê? Probabilidade de estar infectado em delta, dado que estava infectado em 0, elevado a N, porque eu vou usar essa primeira igualdade aqui N vezes, daqui para cá. E, finalmente, eu vou usar de novo H7. Eu posso somar T dos dois lados aqui e obtenho essa última igualdade. Mas dessa última igualdade, se eu isolar esse cara aqui, eu vou obter que eu consigo isolar esse cara, que é o que eu quero, e aí é só fazer um pouquinho de conta e você vai obter essa exponencial aqui com esse ganho. Tá? Que é só tomar o logaritmo. Então, eu deixo como um exercício aí, para a gente não ficar muito cansado. Beleza? Ok. Agora, pessoal, agora eu vou me encaminhar para o final. Eu agora quero sair desses resultados e dessas hipóteses a partir dos indivíduos para chegar na população. Em algum momento eu vou aplicar a lei dos grandes números, certo? A lei dos grandes números é o que vai me permitir sair dos indivíduos e passar para a população, que é uma coisa que acontece em muitas coisas, em ciências sociais e outras áreas, em que você parte do indivíduo para entender o que acontece com o comportamento da população. Bom, para isso, eu vou denotar por N o número total de indivíduos da população. Esse N, a princípio, ele é um número fixo. Eu vou fazer esse Nzão ir para o infinito, porque eu vou usar a lei dos grandes números. Tá? Então, o modelo CI, ele é um modelo que ele é tão melhor quanto maior for a população. Certo? Porque é um modelo que pressupõe um pouco dessa regularidade dada pela lei dos grandes números. Certo? Bom, mas se Nzão é o número total de indivíduos, Nzão vezes ST é o número total de suscetíveis, porque isso aqui é a proporção dos suscetíveis, percentual dos suscetíveis. O percentual dos infectados vezes o número total vai dar o número total de infectados, certo? Isso no tempo t. Beleza? Ok. O que mais que eu vou fazer agora? Agora eu vou, para poder aplicar a lei dos grandes números, eu vou olhar para algumas variáveis aleatórias. Eu vou criar as seguintes variáveis aleatórias.
para cada indivíduo suscetível no tempo t, então, no tempo t, eu tenho esses indivíduos suscetíveis, tá? E aí, para cada um deles, para cada indivíduo suscetível, eu vou criar uma variável aleatória, que eu vou chamar de yi, tá certo? Ela vai ser 1 se o meu o suscetível i ele se infectar no tempo t mais delta, e ele vai ser 0 se ele não se infectar. Tá? Então, para cada suscetível, eu vou criar a variável aleatória que me diz infectou ou não infectou. Se infectou, ela vai valer 1. Se não infectou, no próximo intervalo, no próximo instante, lembra que eu vario de delta em delta. Então, o próximo instante depois de t é t mais delta. Então, eu quero saber se infectou ou não infectou no próximo instante. Certo? Então, essa é a minha variável aleatória yi conta isso. Não sei se ficou claro. Espero que tenha ficado claro. A variável aleatória WJ é a mesma coisa, só que para os infectados. Eu quero saber se os infectados permaneceram ou não permaneceram infectados, se o meu infectado J permaneceu infectado, ou se ele não está mais infectado. Eu conto 1 ou 0. Okay? E aí tem a 8ª hipótese, que eu não coloquei para não estragar o meu set, que é dizer que essas variáveis aleatórias todas aqui juntas formam uma família de variáveis aleatórias independentes. Okay? É uma família de variáveis aleatórias independentes. Okay. Na verdade, eu acho que só precisa dessas, enfim, mas elas são famílias independentes. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou obter a minha primeira equação, ainda em tempo discreto, que vai me levar a obter as equações diferenciais, aquelas 2 equações diferenciais lá do início. Okay? Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que se n, o número de indivíduos total da população tende para o infinito, ou seja, se a minha população é muito grande, eu vou obter uma equação a diferenças, né? Eu estou saindo aqui do tempo, num instante de tempo t, indo para o próximo, que é o t mais delta, vai variar dessa forma aqui, certo? Eu quero mostrar isso para vocês agora. Como é que a gente faz para mostrar isso? Beleza. Então, essa é a parte que vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas eu ainda tenho uns minutinhos. Então, vamos fazer isso com bastante calma. Beleza. Olha só. O que é a proporção de suscetíveis no instante t mais delta? Ora, a quantidade de suscetíveis no instante de tempo t, coloquei aqui em cima, tá certo? Menos o número de pessoas que eram suscetíveis e ficaram infectadas. Nota que isso aqui está contando exatamente isso, porque a minha variável aleatória diz se ela é 1, então ficou infectado. Se é 0, ela não é infectada. Então, se eu somar essa variável aleatória, está dizendo exatamente o número de indivíduos que eram suscetíveis no tempo t e viraram infectados. Bem? Então, essa diferença é a quantidade de suscetíveis no tempo t mais delta. Eram os suscetíveis no tempo t menos os que viraram infectados. Dividindo por n, eu tenho o percentual de suscetíveis no tempo t mais delta. Então, espero que todo mundo tenha concordado com essa primeira conta. A segunda conta é muito parecida. Qual é o percentual de infectados no tempo t mais delta? Eu vou olhar a quantidade de infectados dividido pelo total. Ué, o que vai ser a quantidade de infectados? É o número de suscetíveis que viraram infectados, ou seja, é exatamente esse número, só que sem o sinal de menos, que eu estou somando. Então, são as pessoas, os suscetíveis que viraram infectados de um instante para o seguinte, do t para o t mais delta, mais os infectados que permaneceram infectados. Isso aqui são os infectados que permaneceram infectados. Isso aqui me diz que se o infectado permaneceu infectado, eu conto 1. Se ele se recuperou, eu conto 0.
Então, quando eu somar aqui, eu tenho os infectados que permaneceram infectados. Certo? Então, quando eu vejo os infectados que permaneceram infectados, mais os novos infectados, eu tenho a quantidade de infectados no tempo no tempo T mais delta dividido por N, no tempo percentual. Tudo bem? Beleza. Agora a gente faz uma pequena manipulação. Eu vou separar essa fração aqui em duas, numa subtração de duas frações, e aqui numa soma de duas frações. A primeira aqui eu simplifico, e aí eu consigo obter isso aqui. Aqui é só uma continha simples. O que eu fiz aqui? Ó? Eu cancelei aqui o N com N, certo? E aqui eu multipliquei e dividi por ST na segunda parcela. Certo? Eu fiz a mesma coisa aqui na primeira parcela, multipliquei e dividi por ST, separei em duas aqui e multipliquei e dividi por IT na segunda parcela. Tudo bem? Então, isso aqui é só uma conta simples, uma manipulação algébrica. Agora, eu posso aplicar a lei dos grandes números. O que diz a lei dos grandes números? Pela lei dos grandes números, quando n tende para o infinito, isso aqui é a média amostral, tá certo? A média amostral. Quando n tende para o infinito, a média amostral vai para a esperança da minha variável aleatória. Tá? Então, eu vou substituir isso aqui pela esperança de y, e aqui eu vou substituir pela esperança de w. Tá? Então, eu vou usar a lei dos grandes números e trocar pelas esperanças. Tudo bem? As médias amostrais vão virar esperanças. Mas aí é fácil de ver que a esperança do y é P de xt delta. Vamos relembrar o que é isso. O que é a minha variável aleatória y? Ela diz se um suscetível que não estava infectado no tempo t ficou infectado no tempo t mais delta. Mas isso era exatamente a minha variável aleatória, o meu evento básico. Um suscetível não está infectado em T, mas ficar infectado em T mais S. Tá? Então, a esperança da minha variável aleatória, que é a função indicadora, é exatamente a probabilidade desse evento acontecer, mas a probabilidade desse evento é a probabilidade do xt delta, porque eu tinha denotado esse evento por xt delta. Ou seja, um suscetível se infectar entre o tempo t e t mais delta. Tudo bem? Beleza? E o segundo é novamente uma função indicadora, então a esperança de uma função indicadora é a probabilidade do evento subjacente. Qual é a probabilidade do evento subjacente? É a probabilidade de estar infectado em T mais delta, dado que eu sei que estava infectado em T, porque isso aqui é um infectado. Tá? Beleza? E a gente já tinha feito essa conta, a gente já tinha calculado qual era a probabilidade de estar infectado em T mais delta, dado que estava infectado em T por T, era dado por essa exponencialzinha. Então, eu troco esse EW aqui por esse cara aqui e obtenho essa equação. Beleza, então agora eu vou usar isso aqui para obter, finalmente, as minhas equações diferenciais. Mas antes, eu vou ter que entender melhor o que acontece com essa probabilidade que está aparecendo aqui quando o delta vai para zero. O que aparece? Eu sei o que acontece com esse cara aqui quando o delta vai para zero, mas eu não sei ainda o que acontece com esse cara aqui quando o delta vai para zero. E agora eu vou mostrar o meu último resultado intermediário, que é esse aqui. Eu vou mostrar para vocês que a probabilidade de xt delta dividido por delta tende para beta vezes it. Onde beta, esse beta é o beta que vai aparecer no modelo ciclo, certo? O beta justamente vai ser aquele Pzinho vezes o Czinho, as duas constantes azuis que tinham aparecido antes. Pzinho tem a ver com
o quão infecciosa é a doença e as medidas de prevenção, como o uso de máscaras. E Czinho tinha a ver, deixa eu voltar aqui, Czinho tinha a ver com a probabilidade de encontrar pessoas, tem a ver com distanciamento social. Então, Pzinho tem a ver com o uso ou não de máscaras, o Czinho tem a ver com isolamento social. Certo? Então tá, então vamos demonstrar isso aí. Novamente, usar algumas coisas de probabilidade. A probabilidade de um suscetível se infectar entre T e T mais delta é a mesma coisa que a probabilidade do suscetível se infectar entre T e T mais delta e encontrar uma pessoa infecciosa, porque no modelo CIR não tem como a pessoa se infectar sem ela estar em contato, sem ela encontrar uma pessoa infectada, tá certo? A transmissão é uma transmissão de contato, uma transmissão, uma doença infecciosa que se transmite por contato. Então, isso aqui é tranquilo. O que mais? Bom, agora eu vou usar a definição de probabilidade condicional. Probabilidade condicional é a probabilidade da interseção dividido por isso. Então, vale essa igualdade só usando a definição de probabilidade condicional. Tá? A probabilidade da interseção é a probabilidade condicional vezes a probabilidade do segundo fator. Beleza. Mas qual a probabilidade de eu encontrar uma pessoa infectada entre T e T mais delta? É igual à probabilidade de eu encontrar uma pessoa infectada entre T mais delta e encontrar uma pessoa, porque eu só posso encontrar uma pessoa infectada se eu estiver encontrando uma pessoa, obviamente. E aí, agora, finalmente, eu uso de novo a definição de probabilidade condicional. A probabilidade da interseção é a probabilidade condicional vezes a probabilidade do segundo fator. E a gente já tinha calculado esse cara aqui. A gente já tinha mostrado que a probabilidade de encontrar alguma pessoa entre T e T mais delta era 1 menos E elevado a menos C delta. O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir, eu quero dividir isso aqui por delta, então eu vou dividir isso aqui por delta, e tomar o limite quando o delta vai para zero. Tomar o limite quando o delta vai para zero. Mas aí, gente, vai aparecer 1 menos E elevado a menos C sobre delta, porque eu vou dividir por delta, certo? Estou dividindo por delta. E esse limite é muito fácil de ser calculado da C. Então, depois que eu dividir por delta, isso aqui vai tender para C. E esse cara é só usar a H1 e H2. O primeiro dá P, esse primeiro limite aqui dá P. E esse segundo limite a gente já tinha visto que dava I de T. Então, vai aparecer P vezes C vezes I de T. Ou seja, beta vezes I de T. E aí isso termina os resultados intermediários. Agora, os resultados finais. Bom, chegamos finalmente. Eu quero mostrar isso aqui, que era o objetivo, e ainda vou mostrar mais uma coisinha se der tempo. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que se n tende para o infinito, ou seja, se a população é muito grande, e se delta tende para zero, ou seja, se eu pegar intervalos de tempo muito pequenos, o meu sistema, na verdade, que era um sistema de tempo discreto, ele é aproximado por um sistema de tempo contínuo, que são exatamente as equações diferenciais do modelo C. Tá? Então, como é que a gente faz? É simples. Com o que a gente fez até agora é quase imediato. Bom, a gente já tinha visto isso. Certo? Tá? A gente já tinha visto que, no tempo discreto, a dinâmica acontece dessa forma. Foi um dos resultados intermediários. Bom, por definição, eu sei que é a derivada temporal. A derivada temporal de ST é o limite de ST mais delta menos ST dividido por delta quando o delta vai para zero. Tá? E eu sei quanto que I' de T. I' de T é o limite, quando o delta vai para zero, de IT mais delta menos IT dividido por delta. Ou seja, estou usando simplesmente a definição de derivada do cálculo 1. Certo? Ok, só que eu sei quem que é esse numerador. Esse numerador eu consigo obter aqui, ó, dessa primeira equação. E eu consigo obter também o segundo usando a segunda equação. Então, eu vou usar, na definição de derivada, a primeira equação aqui de cima, e na definição de derivada, eu vou usar a segunda equação para dar uma modificada aqui nos quocientes de Newton.
Bom, então dá para ver o que vai aparecer na primeira. Se eu pegar esse, subtrair, passar o ST para cá subtraindo e dividir por delta, certo? Vai aparecer exatamente esse cara aqui. Tá? Ah, dá para ver aqui. Passa para cá, divide por delta, aparece esse cara aqui. E aqui, se eu subtrair I de T e dividir por delta, esse cara aqui vai estar dividido por delta, esse cara aqui vai ter ele menos 1 dividido por delta. Porque eu vou estar subtraindo I de T dos dois lados. E agora eu posso tomar o limite. E aí acabou, né? Por que acabou? Porque eu sei calcular esse limite aqui, e esse limite aqui dá menos gama, quando eu faço esse limite aqui quando o delta vai para zero. Dá menos gama. Então vai aparecer aqui menos gama vezes t. E esse cara aqui é fácil ver. Isso aqui a gente viu agora há pouco. Isso aqui dava beta vezes I de t. Então vai aparecer exatamente beta vezes I de t. Eu obtive as equações do modelo. Então, pelo menos o que eu queria desde o início eu consegui obter, que são as equações do modelo C. E, finalmente, eu quero mostrar para vocês, rapidamente, que o que está por trás, dessas hipóteses sobre a infecção é uma espécie de decaimento exponencial. Então, rapidamente, por que surge o decaimento exponencial? Se você considerar a seguinte variável, vou chamar de Z, a seguinte variável aleatória, ela é S, se eu estou infectado no tempo T, mas não estou mais infectado no tempo S mais delta, dado Z0. Ou seja, isso aqui é uma maneira complicada de escrever simplesmente o seguinte. A minha variável aleatória Z, ela diz qual é o tempo, se eu sei que eu estou infectado no tempo zero, o S é o tempo em que eu deixei de ficar infectado. Eu fico infectado de 0 até S e depois eu me recupero. Certo? Então, qual é a distribuição dessa variável aleatória? Então, a variável aleatória Z é a variável aleatória que me diz, uma vez que eu sei que eu estou infectado no tempo zero, qual é o tempo, ela me diz qual é a probabilidade de eu me recuperar no instante de tempo S. Essencialmente é isso. Ou no instante de tempo S mais delta. E aí é muito fácil de mostrar que a probabilidade aqui é a função de distribuição acumulada, certo? A probabilidade de eu me recuperar no intervalo de 0 até t é dado por 1 menos e elevado a menos gama t mais delta, ou seja, tem um decaimento exponencial e a distribuição é a distribuição exponencial. Como é que eu faço para ver isso? Aqui eu vou passar mais rápido, mas para quem está bem acostumado com probabilidade, mas é basicamente o seguinte, a probabilidade de Z ser igual a S, pela definição aqui, é a probabilidade, dado que eu sei que eu estava infectado em zero, eu quero saber quando que eu desculpa, eu quero saber qual a probabilidade de eu me recuperar do instante de tempo t para o instante de tempo, do instante de tempo s para o instante de tempo s mais delta. Certo? Então, eu ainda estou infectado no instante de tempo t, mas a partir do instante seguinte eu já me recupero. Certo? Então, eu quero saber qual a probabilidade de z ser igual a s. É essa a probabilidade aqui por definição. Mas aí não é muito difícil de ver que isso aqui, na verdade, é a probabilidade de estar infectado, a probabilidade do primeiro menos a probabilidade do segundo, que tem a ver com interseção, certo? Isso aqui é simplesmente definição de propriedades básicas de probabilidade. Mas aqui eu posso usar o H5. O H5 diz que esse cara aqui, ó, ele é irrelevante. Eu não tenho reinfecção. Como eu não tenho reinfecção, esse cara é irrelevante. Eu posso tirar que a probabilidade dele não muda. Se eu sei que eu estava infectado em zero,
Se eu tiver infectado em T mais delta, automaticamente eu vou estar infectado em S. Então, eu posso tirar que a probabilidade aqui não muda. Beleza. Mas qual é a probabilidade de se recuperar entre 0 e T? A probabilidade de se recuperar entre 0 e T é a probabilidade de se recuperar em 0 ou se recuperar em delta ou se recuperar em 2 delta até T, certo? Então, é a probabilidade, é a soma, né, da probabilidade de ZS, S variando de 0 até T de delta em delta. Mas, como aparece aqui uma espécie de soma telescópica, vai ficar só a primeira menos a última. A primeira é justamente 1, que é a probabilidade de estar infectado em 0, dado que está infectado em 0 é 1. Então, aparece esse 1 aqui. E essa probabilidade a gente já tinha calculado e dá exatamente esse cara. E aí, se eu fizer o delta ir para 0, se eu fizer o limite quando o delta vai para 0, que é o que o modelo CIR descreve, a probabilidade de eu estar infectado de 0 até T é 1 menos E elevado a menos gama T. Eu tenho um decaimento exponencial. Aquele decaimento que eu falei que era parecido com o decaimento radioativo. Então, o que está por trás do modelo CIR, além de ter os encontros, a infecção acontecer por contato e os contatos serem aleatórios, certo? É também um decaimento exponencial. É uma doença em que, quando a pessoa está infectada, tem uma espécie de decaimento exponencial. A probabilidade dela se recuperar num instante de tempo T é dado por essa distribuição aqui, distribuição exponencial. Então, é isso, pessoal. Espero que eu não tenha... Eu imagino que deve ter sido um pouco cansativo, porque eu mesmo fiquei cansado de apresentar, até porque tem muita anotação, mas se você depois olhar com calma, essencialmente são argumentações todas usando ideias elementares de graduação, tá certo? Não tem nada aqui que não seja de graduação. É claro que pode ter dado um pouco de nó na cabeça, mas, enfim, é isso. Vamos ficar aguardando aí se tiver alguma pergunta, algum comentário. Certo. Muito obrigado. Deixa eu sair do... Não sei se eu mantenho o compartilhamento ou se eu... Mantém. Tá. Que dá para te ver aqui também, estou te vendo. Ah, legal, nem sabia. Acho que você está apresentando, né? Quem tá no... Foi mal também, pessoal, porque eu tive que sair para fechar a janela aqui, mas isso é coisa de home office, né? Valeu, Mauro, obrigado. Vou abrir para perguntas, pessoal. Alguém quer perguntar? Quem quiser perguntar, pode abrir o microfone e mandar a pergunta. Fala, Ari. Oi, beleza? Fala, Ari. Ari, Oi. você viu que eu adotei a estratégia de fazer tempo discreto, né? Porque fica um pouco mais limpo, né? Mais simples. Mas é isso que eu ia dizer, tá legal, tá? Eu achei muito interessante. Eu não tinha aquelas conversas que a gente manteve outro dia. No princípio, eu não estava entendendo muito bem não, onde que você queria chegar, mas aqui ficou mais claro. E eu achei muito interessante a argumentação, né, que se, a partir dessas hipóteses aí, feitas esses eventos, né, que levam em conta indivíduos, né, não um grupo de pessoas, é isso. É por isso que você chama de microfundamentos? Exato. É a terminologia que é usada em ciências sociais. Ah, tá. E aí, a partir de hipóteses de indivíduos para chegar na hipótese resultados da população. E aí você faz uso desses lei de grandes números, tudo isso, né? Achei muito legal. Acho que eu não me lembro de ter visto nada assim parecido, não. É porque... E eu queria só perguntar, aí você fez isso para chegar nas equações, né, que são desse modelo CIR clássico. Certo. Eu não tenho muita familiaridade com isso. Eu só queria perguntar, a dedução, acho que esse modelo ele é antigo, né? Eu não sei exatamente quanto tempo tem. Mas a dedução original, qual o argumento é mais ou menos parecido? Eu acho parecido? que a dedução original coisa mais heurística. É mais heurística, exatamente. É mais heurística.
você faz uma dedução mais heurística, você supõe... É um pouco parecido com o que o Matofu apresentou lá no seminário, eu também apresentei as primeiras vezes, certo? É uma argumentação mais heurística, você fala do número de contatos, mas você não faz uma demonstração muito rigorosa. Ah, tá, legal. E outra coisa que porque, eu na queria verdade, não fica muito claro, na heurística, não fica muito claro da onde que vem o decaimento exponencial. Quais são as hipóteses nos indivíduos para você ter decaimento exponencial? Isso não fica claro. Geralmente não se apresenta muito, entende? Certo. E sobre essa questão... Rapidinho, só uma coisa antes de você falar. Esse decaimento exponencial é importante, porque o tempo médio, a esperança dessa variável aleatória aqui, com distribuição exponencial, é 1 sobre gama. Então, esse 1 sobre gama é o tempo médio que uma pessoa fica infectada. Em várias argumentações, isso é importante. Aquele negócio do R0, número de reprodução, tem a ver com isso aqui, tá certo? Então, por trás do modelo CIR tem esse decaimento, e não era muito claro para mim qual eram as hipóteses nos indivíduos. Né? Uhum. Questão do tempo discreto, acho que não vejo muita relevância não com isso, porque eu tinha entendido outras coisas. Então, a menos que você queira estudar essas equações aí, como equações, como processos estocásticos, Sim. aqueles detalhes que eu tinha mencionado, aquelas coisas todas, não são tão... Porque você tá... Os valores que resolvem a equação, na verdade, são proporções, né? São espécies de probabilidades também. Não são... Eu achava que esses valores das equações mediam a quantidade de pessoas infectadas, coisas desse tipo, mas não. São taxas, são proporções, né? Mas você pode olhar como um número. Se você multiplicar pelo número total, você acaba tendo, né? Você poderia olhar como um processo estocástico. Eu acho que é uma possibilidade. Só que aí já seria uma coisa mais avançada, né? E eu nem quis entrar nisso. Eu quis ficar mais assim, como obter as equações diferenciais, né? Não, mas eu acho que o estágio inicial é esse mesmo. E para mim tá assim, foi muito bom mesmo. Eu queria perguntar outra coisa sobre, acho que foi a segunda proporção, eu não me lembro qual foi proposição que você colocou aí, eu não lembro, onde aparece uma menos log, acho que é a que veio depois dessa. Deixa eu ver aqui. A depois dessa, né? Essa aí, exatamente. Aí tem essa constante gama, né? Isso. Que você disse que menos log, isso aí é positivo. Você tem uma interpretação para isso? Porque se eu entendi, né, essa probabilidade aí, na sua escala de tempo, que você vai de 0 a 1, né? Então, dado que a pessoa aí, que o indivíduo está contaminado no tempo zero, é isso? E a probabilidade dele estar contaminado no tempo final aí, que você está medindo, é isso? No tempo 1, No tempo 1. Não, o meu tempo não varia de 0 até 1, não. O meu tempo varia de 0 até infinito, certo? Mas essa constante está relacionada com o intervalo de 0 até 1, isso. Mas eu estava pensando se tem alguma interpretação, algum significado, que você está, no fundo, dizendo que essa probabilidade é um número estritamente entre 0 e 1. Não. Para esse log aí ser positivo, a interpretação aí é essa última coisa que eu falei aqui no final, tá certo? Porque essa distribuição, ela satisfaz isso aqui, tá certo? No limite, quando o delta vai para zero, ela satisfaz isso. E o gama, ele é uma constante tal que 1 sobre gama é o tempo médio que uma pessoa fica infectada. Então, se você adquire a doença, a esperança de você ficar, o tempo médio que você espera ficar é 1 sobre gama. Essa é a interpretação. Certo. Não, eu fiquei... Essa é a melhor interpretação. Porque como você subdividiu o seu intervalo naqueles deltas, né, que é 1 sobre n, sim, você sempre multiplicava, que dava 1. Então, assim, pelo menos para essa argumentação aí, eu estava sempre olhando no intervalo aí. Eu sei que o tempo pode variar de 0 a infinito. Então, mas você pode...
olha aqui em cima, ó. Aqui em cima ainda é para o tempo discreto, tá certo? Você está dizendo o seguinte, qual é a probabilidade de eu, estando infectado em 0, ficar infectado até T, tá certo? E a partir de T me recuperar, tá? É dado por uma distribuição exponencial, da mesma forma. Certo. Então, é uma espécie de decaimento exponencial, tá certo? É uma probabilidade que tem uma distribuição que decai exponencialmente. Certo. Não, então acho que eu entendi. Não, mas foi bem legal mesmo. Eu achei muito interessante aí a argumentação e muito bom também, inclusive para os alunos da graduação, eles verem como é que Pô, usam, né, legal. essas coisas aí para Faz chegar. propaganda que eu vou repetir no verão. Eu vou dar 4 aulas no verão, explicar com bastante cuidado, e uma das aulas vai ser essa parte mais É. probabilística. Não, valeu. Parabéns aí. Pode fazer propaganda lá pro pessoal. Que aí... Valeu. Valeu. Só uma outra coisa que eu queria comentar do Ari, Ari, é o seguinte, por que eu quis dar a fundamentação dos indivíduos, né? É porque, deixa eu voltar aqui para o modelo CI, então tem esse decaimento exponencial, né? O que é feito mais modernamente, né? Mesmo que você tenha um esquema com 3 compartimentos, existe gente que pesquisa, e é pesquisa ativa até hoje, você tornar mais realista as hipóteses sobre como é que a doença atua no indivíduo e qual a probabilidade do indivíduo se recuperar, como é que varia, né? Qual é a probabilidade de me recuperar em tanto tempo, certo? Essa distribuição me produz uma equação diferencial mais ou menos simples, mas existem variações em que aparecem aqui distribuições mais complicadas, às vezes aparece até uma integral aqui, por conta da distribuição ser mais complicada, né? E aí eu acho interessante saber quais as hipóteses que estão por trás nos indivíduos, para você, inclusive, poder fazer testes, para você fazer testes probabilísticos, né? Para você testar o seu modelo probabilístico. Porque senão você só fica testando o modelo dinâmico, né? Se o modelo dinâmico da população é mais ou menos... mas é interessante entender um pouco como é que funcionam essas doenças, né? Enfim. Eu já tinha Qual é a visto que probabilidade de você estar doente se você sabe que você estava doente uma semana atrás? Né? Esse tipo isso vai variar de doença para doença, enfim. Não sei. eu já tinha visto em algum seminário assim que esses parâmetros aí do modelo, né, tem interpretações estatística ou probabilística, mas não tem ficado claro para mim. Mas dessa sua apresentação deixou bem claro isso. Legal. É só isso. Valeu, parabéns. Obrigado, valeu. Obrigado, Ari. O Rafael levantou a mão também. Pergunta aí, Rafael. Bom, Mauro, parabéns aí pelo trabalho. Deixa eu ligar a câmera. Deu para entender alguma coisa, hein? Não, deu para entender. Inclusive, eu estou para dizer que foi, para mim, agora melhor do que eu vi o outro seminário, né? Mas, como você já partia das equações diferenciais, para mim ficava a dúvida de como é que você tinha chegado nisso. Sim. E sem conhecer, eu achava que era muito... sofisticado, mas eu achei que era mais sofisticado que isso. Então, essa apresentação foi muito boa para entender a realidade disso. Aí a pergunta que eu ia fazer, você mais ou menos respondeu, aí eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, você respondeu no finalzinho aí a resposta do Ari, que era sobre, em alguns momentos você comentou que as hipóteses são um pouco irrealistas. Aí eu queria ouvir qual é a parte que é mais irrealista e como é que poderia melhorar. Porque, assim, quando você está doente, eu imagino que, vamos supor, por exemplo, vamos aqui nas hipóteses, só para ver o tanto que eu acho que é irrealista. Só que está por trás do modelo. O modelo supõe Sim. isso. Talvez, assim, acabe não afetando muito a dinâmica se você colocar hipóteses mais realistas, entende? Por isso que eu acho que esses modelos, às vezes, são úteis, mesmo as hipóteses não sendo muito realistas, porque dinamicamente não vai alterar muito. Mas vamos ver, por exemplo, essa aqui, ó, H6. H6 é muito irrealista, quer dizer, se eu sei que eu tô que eu estava
que eu estava infectado há uma semana, há um mês atrás, e sei que eu estou infectado agora, qual a probabilidade de eu estar infectado daqui uma semana? É a mesma coisa se eu souber que eu estou infectado agora e a probabilidade é daqui uma semana? Quer dizer, o fato de eu saber que há uma semana atrás eu estava infectado não influi nessa probabilidade de eu recuperar ou não, entende? Que esse aí é o problema da perda de memória da exponencial, né? Da distribuição exponencial. Isso. Então, essa perda de memória é muito exagerada. Eu acho que não é assim que acontece no mundo. Eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que deve ir alterando, deve ser mais complicado. Eu não sei. Eu acho que esse é um dos pontos que eu acho que é totalmente irrealista. Assim, foge, né? Foge do... Agora, eu não sei o quão foge, né? Eu acho que para uma primeira aproximação não deve fazer muita diferença. E, no final das contas, simplifica muito a equação final e a análise dinâmica. Né? Então, às vezes, compensa, né? Compensa você... Mas eu sei, não, obviamente, não é a minha área, né? Eu não estudo isso profundamente, mas eu andei olhando uns papers, né? Inclusive desse ano e coisas antigas, e eu vi que eles trocam esse carinha aqui por coisas um pouco mais sofisticadas, né? Enfim, eles modificam essas equações, mesmo com três compartimentos. Né? Mesmo com três compartimentos, existe isso. Porque eu acho que às vezes, para certas simulações e coisas mais detalhadas, pode ser que faça diferença, né? Não sei. Tá, entendi. Beleza, obrigado, parabéns aí. Valeu. Então, se você quiser, Rafael, assiste o curso, porque o mini curso são 4 aulas, vão ser 4 aulas, mais ou menos de 1 hora, né? Um pouquinho mais. 1 hora e meia, em que eu vou falar de todas as coisas com mais calma, tal. Então, e se você encontrar alguém que se interessa por esse tipo de coisa, eu acho que vai ficar legal. Não, claro, eu até avisei no grupo de calouros lá. Não sei se tem alguém aí que pegou lá o resultado, mas aí é falar o teu nome lá e o pessoal Assim, fica todo feliz. para calouro é um pouco pesado, sabe? Mas, assim, o pessoal que é um pouco mais avançado, se alguém conhecer gente mais do final da graduação e do mestrado, eu acho que é legal. Quem gosta de área Não, mais... só para explicar, o grupo é dos calouros, mas os veteranos criaram, e tem vários veteranos lá, então imagino que tem gente legal. já mais... Legal. Mas... Beleza, Rafael, obrigado. O Ricardo levantou a mão também. Ricardo. Tudo bem? E aí? Beleza. Gostei da palestra também, ficou bem passo a passo, assim, né? Tudo legal. ficaram bem claros, assim. Mas eu não sei, eu me perdi depois, porque naquele problema que você falou até no começo, a introdução das variáveis aleatórias. Tá. Aqui assim, né? Não, acho que até mais cedo mesmo, na parte... Nos eventos. Isso. Deixa eu só voltar lá para ver as definições. Isso, o X Esse aqui é o evento mais usado, tá certo? Sim. Os outros, esse de baixo dá para ser definido usando de cima, mas eu quis dar um nome. Isso aqui é um suscetível ser infectado entre T e T mais S. Sim. Isso aqui é uma pessoa ter contato com um infectado entre T e T mais S. Isso aqui é uma pessoa ter contato com uma outra pessoa entre T e T mais S. Tá, não, acho que ficou... É porque, às vezes, a gente não acostuma... Eu não... Tem que voltar para lembrar o que... O ideal seria eu ter enviado para vocês essa legenda aqui, para vocês poderem olhar de vez em quando. Mas eu tentei falar em português para ajudar, né? Mas uma das partes mais chatas é a anotação mesmo, realmente. Não, mas ficou bem legal. Foi com várias hipóteses, né? Eu tenho curiosidade mesmo, porque eu concordo com a última pergunta, né? É muito irreal essa, porque a doença dentro do indivíduo tem um comportamento mais ou menos, né? A pessoa não fica doente para sempre, né?
Não, a probabilidade de uma pessoa ficar doente para sempre vai indo para zero, né? Vai indo para zero. Mas poderia ter um caso raro de uma pessoa que vai, entendeu? Só que mesmo, assim, isso aqui não é tão ruim. O que é ruim, porque a probabilidade vai ficando muito pequena, né? O que é ruim é que aqui no início não é assim também, entendeu? Pode ser que suba, depois desça, entende? Não é nem o fato de ter uma cauda que... Você pode até ter uma cauda, isso não vai interferir muito, porque a probabilidade vai ser tão pequena que você nunca vai ver esses eventos, entendeu? Sim. Mas o problema é que aqui no início é que também está errado, entendeu? Então, normalmente, as pessoas se preocupam mais aqui com esse início. Aqui, entendeu? Sim, entendi. Não, é meio real no sentido que esse decaimento radioativo passa a impressão de que a pessoa está doente no dia seguinte, só depende de estar doente no dia anterior, e não é assim, né? Exato. Eu acho que não... Exatamente. Agora, uma coisa que eu achei legal disso aí, isso é uma coisa bacana que eu acabei de me lembrar, é que é uma justificativa para o próprio decaimento radioativo. Porque, geralmente, a gente decai exponencialmente. Por quê? Então, você pode imaginar que os átomos, ou as partículas atômicas, elas não têm memória, entende? Sim. Isso é legal. E lá funciona muito bem, né? Até fica difícil imaginar o que está acontecendo no átomo, porque no caso do átomo é verdade isso, né, da probabilidade. Então, assim, no átomo você pode imaginar que não tem muita memória, quer dizer, é meio que você está na eternidade, né? Tipo, a coisa meio hindu, assim, né? Como é que é? A eternidade é aqui agora, né? Sim. Né? Agora, para um doente não é verdade, eu concordo com você, é exatamente isso que eu apontei. Não parece ser verdadeiro. Por isso que eles corrigem realmente esse início aí. Uma tangente também que eu estava pensando agora, eu não sei se você teve interesse por esse lado também, que é analisar o sistema dinâmico do lado da infecção dentro das células do indivíduo. Assim, ver... Sim. Não, eu não olhei. Seria, tipo, analisar a doença dentro, né? A doença mesmo, né? Sim, invadindo as células e como se... eu não sei como é que funciona. Deve ter umas equações bem complicadas, não sei. Não sei como é que o pessoal modela, realmente. É interessante que o sistema dinâmico está em tudo, né? Tanto na dinâmica populacional, como até na dinâmica do sistema imunológico combatendo a doença. Potencialmente está em tudo. O problema é que às vezes aparece coisa tão complicada, quer dizer, esse que eu mostrei para vocês no início, esse aqui, ó, é relativamente simples, tem essas hipóteses simplificadoras do decaimento exponencial e já é um pouco difícil de analisar, entendeu? Para chegar a mostrar que é assim, não é tão direto. Entendeu? Então, assim, sistema dinâmico está em tudo, mas às vezes não significa nada, significa... Simplesmente é complicado e todo mundo fica olhando e é complicado e ponto. Não, mas a gente tem que... mas foi bem legal esse trabalho aí, e um fundamento mais concreto, né? Que está acontecendo. Legal. Mais aplicado. Né? Valeu, Ricardo. Eu queria fazer uma pergunta também, mas eu não sei se o Ari levantou a mão, se ele quer fazer outra pergunta. Eu queria saber se eu posso me intrometer de novo. Por favor. Que eu ia comentar e me esqueci, aí esse segundo comentário aí, a pessoa perguntou, me relembrou que essa hipótese, né, que você fez aí, a probabilidade de ocorrência de um evento, só depende do evento mais recente, não do mais para trás, isso é muito comum, né, em probabilidade, acho que talvez você conheça, está relacionado com o que a gente chama, em processo estocástico, de propriedade de Markov. Quando se quer fazer probabilidade de ocorrência de um evento no futuro, dado todo o histórico, né, o presente, o passado, aí só depende do presente, não depende do passado. Exato. Então, isso está relacionado com o que a gente chama de propriedade de Markov e processo de Markov. Movimento browniano. Markov, né?
Tipo o movimento browniano, né? Isso, e tem a ver também com a própria dinâmica, tem um pouco a ver também com a dinâmica da própria equação diferencial mesmo de uma EDO. Sim. Quando não é isso, você envolve uma equação íntegro diferencial, coisa do tipo, né? Não é exatamente uma EDO, mas está tudo muito relacionado com o próprio formalismo, assim, né? De EDO, tem bastante relação. Não era só isso que eu queria comentar, que eu ia fazer esse comentário e me esqueci, mas aí o Sandoval, né, que eu esqueci o nome dele, Rafael, não, Ricardo, aí ele fez a pergunta, fez o comentário e eu me lembrei, aí eu aproveitei para comentar. É só isso mesmo. Valeu, Ari. Vou mandar minha pergunta também. Valeu, gostei muito. Mas você não deixou claro, isso não tinha antes, foi uma coisa que você deduziu, né? Foi uma coisa que eu deduzi, assim, mas, assim, pode ser que tenha em algum lugar aí, né? Não sei. Por exemplo, um livro que a gente estudou de graduação, eu e o Manuel, desculpa, não é de graduação, é um livro de introdução à dinâmica epidemiológica, né? Enfim, matemática epidemiológica, não, dinâmica epidemiológica. Um livro muito bom, só que lá, por exemplo, ela não deduz, ela não faz isso. Ela faz de uma maneira muito mais solta e me deixa um pouco incomodado. Aí eu fiquei com vontade, pensei um pouco e aí saiu, né? Legal. Mas não, até pensei que pode ser uma coisa legal para mandar para algum lugar, enfim, Sim, de divulgação, não sei. Eu acho muito legal. Outra pergunta que eu ia fazer, como é que era? Esqueci. Eram duas. Não, uma não era pergunta, era isso. Essas hipóteses simplificadoras, eu imagino também que tem também muito o papel de tipo agora, a gente não sabe, não conhece essa doença. No começo do ano era uma doença respiratória, hoje já sabe que não é. Enfim, mas aí às vezes as hipóteses simplificadoras é meio que para, a gente sabe muito pouco, então vamos supor uma coisa bem simples. E para assim, além ela é um pouco respiratória, né? Ela é transmitida oralmente, mas assim, ela ataca os pulmões, tem muita gente que morre, mas ela também ataca outras coisas. A gente não sabe muito bem como funciona. Porque aquela curva que você falou tem muito a ver com essa evolução, né? Eu imagino. Sim. Evolui e a gente não tem muita noção disso. Fora o fato de que, assim, se você quer agir na realidade, você vai ter que ter os dados empíricos. Então, assim, quanto mais sofisticado é o seu modelo, mais difícil é você ter os dados, entendeu? Então, na verdade, assim, às vezes você tem que montar um modelo a partir dos dados que você tem, né? Então, é o melhor modelo com os dados que eu tenho. Aí você vai tentar fazer o melhor modelo com os dados que você tem. Enfim, complicado. Você fez meio que uma engenharia reversa, né? Você pegou as equações diferenciais e você ficou surpreso que deu e você imagina mudando alguma hipótese de algum jeito? Não, na verdade, sim. É óbvio que tinha que ser exponencial, né? Era óbvio que tinha que ser exponencial, porque na equação diferencial você vê que vai ser um decaimento exponencial, né? Mas, assim, não era muito difícil de imaginar por onde ir, né? A parte que eu achei um pouco mais complicada era a parte lá da memória, sabe assim, mas demorou um pouco para eu juntar tudo, né? E eu, no primeiro momento, não estava modelando os encontros, né? Que eu acabei modelando como eventos independentes e estacionários, né? Que acaba gerando uma exponencial da mesma forma. Mas aí depois, quando eu fiz, ficou legal porque ficou tudo na mesma lógica e eu achei que ficou bom como uma exposição, né? Mas foi um pouco tentativa e erro, assim, não é nada extraordinário, né? Mas eu achei legal porque, para mim, ajudou a esclarecer um pouco, inclusive, o decaimento radioativo. Assim, tipo, se você for pensar em termos de mecânica quântica, tem alguma coisa probabilística lá. Então, tem alguma não memória que acontece que dá esse decaimento. Porque eu já vi a dedução do decaimento radioativo
de uma maneira muito ruim, em nível de física. Eu gostei mais dessa forma. Eu achei melhor. Legal. A última coisa que eu te perguntava, até porque depois eu vou fazer um mini curso também, eu vou poder perguntar mais lá. Ah, legal, seria legal. Acho que seria legal. Tá? Não, eu vou fazer sim. Bom, até para, né, porque no Brasil a gente tem essa vantagem, né? Você vai ter o ano que vem para falar sobre isso, não vai ter, né? Vai demorar. Ainda vai ser o tema do momento. Mas aí é o seguinte, né? Tem a história dos grupos de riscos, né? Que eu imagino que seja uma coisa mais clínica. Mas você acha que teria algum papel no modelo dinâmico? Modelar os Tem grupos de risco? modelos que criam compartimentos diferentes para grupos diferentes, enfim, dá para fazer. Vai ficando muito difícil de analisar a dinâmica, né? Mas dá para fazer. Tem que modelar um balanço, né? Depende do tipo de pergunta. Por exemplo, o modelo CCA eu introduzi junto com o Manuel porque a gente queria entender qual era a diferença da Covid-19 com a SARS, que era coronavírus, né? SARS, MERS, era coronavírus igual, muito parecido, só que muito diferente, né? Porque não teve pandemia de SARS, nem pandemia. Quer dizer, teve, mas não deu tanto problema. Né? E aí a gente queria entender um pouco melhor. Aí, dependendo da pergunta, você faz um modelo, tentando entender um pouco. É isso. Legal. Aí no minicurso você vai falar do CCA também, né? 2 aulas para falar do CCA, da dinâmica. Que aí tem mais a preocupação com a dinâmica mesmo, né? Beleza. Gente, alguém tem alguma pergunta a mais? Acho que o Patrick levantou a mão. Só antes do Patrick perguntar, eu só queria agradecer a Lucy e o Laércio. Não sei se o Laércio está aí, mas a Lucy está aí. Agradecer os dois. Aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá, foi mal. Patrick. Boa tarde. Eu queria agradecer muito ao professor Mauro por essa palestra que ele deu. Eu tenho trabalhado recentemente em tentar entender essas justificativas mais formais para o modelo. No caso, eu estava trabalhando mais com o modelo CIS. Mas legal. Chegar aqui e encontrar esse material e esse formalismo probabilístico que eu nunca tinha encontrado em nenhum lugar, e que é um negócio relativamente simples, mas que dá um embasamento muito forte, muito legal para o trabalho, foi assim... Eu estava aqui explodindo na minha cabeça em casa. Com esse que legal! E eu gostaria muito que se o senhor pudesse, como publicar esse material em algum lugar, porque... Então, eu estou pensando, um material da dinâmica do Círio do CCR a gente já publicou. Eu posso até passar, eu vou passar para o pessoal, inclusive porque é uma revista aberta, uma revista do Brasil, da Unicamp, né? Essa parte do formalismo probabilístico eu ainda não fiz, mas devo fazer. Assim que eu fizer, eu posso passar para você os slides, que eu acho que é mais do que suficiente. Entendeu? Sim, é porque eu gostaria muito de beber dessa fonte para tentar justificar algumas coisas nos trabalhos que eu faço, porque muito da justificativa que às vezes eu faço... Você é daqui da UNB? Eu sou da UFMG. Que legal! E você ficou sabendo por que caminho? Eu sou ex-orientado da Lucy. Que legal! Mas... Eu fiz o mestrado com ela na UFJF, aí agora na UFMG. Você está fazendo o quê na UFMG? Na UFMG eu estou fazendo doutorado. Que legal, bacana. Fez mestrado com a Lucy e tá... E agora eu estou no doutorado lá. Legal, e aí, bacana. Poxa, sinto muita falta de um material assim mais formal, umas justificativas mais bem embasadas. Bacana. De repente a gente escreve junto alguma coisa. Quem sabe? Então, eu só queria agradecer novamente, foi muito legal. Até algumas questões que eu estava trabalhando recentemente esses dias sobre o número de infectados decair exponencialmente e tal. Sim. Eu nunca tinha conseguido uma explicação muito boa, além do que a gente já encontra em materiais normais. Então foi bacana. Legal, bacana. Muito obrigado. Fico feliz. Beleza, Patrick. Obrigado. Pessoal, alguma consideração a mais? Tá bom, né? Tá todo mundo cansado. Falei demais.
Não, valeu, pessoal. Eu fiquei feliz de vocês terem gostado, porque esses assuntos um pouco mais aplicados, eles, se feitos de uma maneira legal, é bom porque atinge muitas pessoas, né? Às vezes, matemática, a gente fala para tão pouca gente, também é legal, né? Também é legal, mas às vezes dá um pouco frustrado, né? E é legal quando mais gente... É legal falar de coisas elementares, né? Mauro, só uma coisa. Caso algum aluno de graduação da UNB, né, procure essa questão de onde que aprende a fazer essas contas, aí você fala do curso de cálculo de probabilidade 1 aí, nosso. Claro, Exatamente aí, um aluno que fez um curso de cálculo de probabilidade 1 nosso aí, do Departamento de Matemática, tem condições plenas de acompanhar bem tudo que você fez. Com certeza. Eu coloquei como pré-requisito para o curso de verão. Ah, beleza, mas é mesmo. Eu coloquei para a primeira parte tem que ter noções. Eu não falei especificamente, porque como tem gente de outras universidades que vão fazer o verão, né? Eu não falei dos cursos específicos, mas eu falei que tem que ter noções de probabilidade, né? De cálculo de probabilidade e de cálculo em uma variável. E para o CCA precisa de cálculo de várias variáveis e de álgebra linear, né? Porque acaba usando bastante. Mas aí no caso específico aí dos nossos alunos da UNB, o curso de cálculo de probabilidade 1 é bem interessante. Com certeza. Fazer propaganda, com certeza. Pô, Márcio, gente, beleza. Encerramos o semestre com chave de ouro. Legal. A gente volta semestre que vem com seminários, só que no meio disso vai ter o verão. Então, quem está aí, vai atrás, tem um mini curso do Mauro, tem outras atividades no verão, vai ter palestra dos sistemas dinâmicos no verão também. Tudo lá na página do Mate vai ser divulgado em breve, as informações todas. O verão é o workshop, né, que é a semana de workshop, segunda semana de fevereiro. Por aí. Mas o meu minicurso, se eu não me engano, é na metade de fevereiro. Acho que é a segunda semana. Porque eu queria pegar o pessoal já um pouco descansado, porque vai ter um descanso agora. Eu não queria pegar o pessoal já cansado do próprio verão. Beleza. As datas certinhas estão todas lá na página do tá Mate. tudo lá. Beleza, pessoal? Valeu, boa tarde. Valeu, Ari, valeu todo mundo aí. Valeu. Rafael. Feliz Natal aí, feliz ano novo para todo mundo. O Manuel chegou aqui agora, Manuel. Boas festas. Valeu, pessoal. Tchau. Até mais. Ricardo. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado. Falou, gente.